O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, quase chorou em um discurso em que diz que as sanções e tarifas dos Estados Unidos sobre o Brasil são injustas e que o STF só está cumprindo a Constituição. Barroso ignorou toda a censura e perseguição feita por Alexandre de Moraes, dizendo que o STF salvou o Brasil de uma ditadura. Confira agora o choro de Barroso. Não podia começar essa sessão sem cumprimentar os integrantes da primeira turma, a começar pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do processo que foi concluído na última quinta-feira, bem como aos ministros Carmen Lúcia Luiz Fux, Flávio Janin, que pediu a sessão pela conclusão organizada, pública, transparente desse julgamento. Difícil e delicado seria em qualquer lugar do mundo, mas acho que foi conduzido com serenidade, com transparência, e acho mesmo que nós demos um bom exemplo para o mundo, inclusive de pluralismo e de diferentes visões de mundo, o que faz parte da vida democrática. Portanto, é possível exagerar o que isso representou para a institucionalidade brasileira. Queria verdadeiramente cumprimentá-los e ao Procurador-Geral da República por um trabalho excepcional. E gostaria, prezados colegas, ainda, e quem sabe para encerrar esse assunto, fazer uma última defesa do trabalho do Supremo Tribunal Federal em relação a esse tema e virarmos essa página, eu assim penso, e retomarmos a vida do país com paz e com tranquilidade. Eu nunca havia abordado aqui, prezados colegas, mas acho que não gostaria de virar as costas a esse problema, a questão das sanções. E eu refleti muito, porque acho que há uma imensa incompreensão, talvez direcionada, e acho que o tribunal, pouco pelas circunstâncias do recato judicial, não se manifestou publicamente sobre o que está acontecendo. E eu me senti motivado a fazer isso, até porque, como é público e notório, eu tenho muitas ligações com os Estados Unidos, onde estudei, vivi e trabalhei em diferentes épocas da minha vida. Fui estudante de intercâmbio em Michigan, com uma adorável família de quem sou amigo até hoje, gente simples e conservadora. Eu julgo as pessoas pelo caráter e não pela ideologia. Estudei nos Estados Unidos, fiz meu mestrado na Universidade de Yale, trabalhei num escritório em Washington, voltei, fiz meus estudos de pós-doutorado na Universidade de Harvard. Tenho hoje uma posição, ainda tenho, de colaborador acadêmico na Kennedy School. E eu estou fazendo essa descrição não é para apresentar currículo, porque eu já passei todas as fases da vida que precisa apresentar currículo, mas apenas para deixar documentado todos os meus sentimentos em relação ao país são bons. Tenho ligações acadêmicas, tenho amigos queridos, admiro pessoas e admiro instituições. Por isso, eu queria fazer esse pronunciamento que vai além do argumento óbvio da soberania, para agregar alguns elementos de justiça, de boa-fé e de verdade que superem algumas narrativas que não correspondem aos fatos. E eu acredito no que estou fazendo porque há uma fagulha divina na verdade. E, portanto, eu gostaria de falar a verdade, pelo menos tal como nós a vemos aqui. E, portanto, a narrativa correta. No Brasil, não existe censura. Simplesmente não é um fato. Eu afirmaria que vigora a mais plena liberdade de expressão. Eu sou uma pessoa que leio de tudo, todos os dias. E eu recebo diariamente, como muitos de nós possivelmente, manifestações em veículos de imprensa e em blogs com as críticas mais ácidas ao governo, mais ácidas ao Congresso e, sobretudo, ao Supremo Tribunal Federal. Muitas delas grosseiras e ofensivas. Todos esses veículos continuam no ar, sem qualquer tipo de abalo.
lê quem quer, acredita quem quer. A ideia de que no Brasil existe censura simplesmente não corresponde à realidade de qualquer pessoa que esteja no país prestando atenção no que aconteça. As remoções de conteúdo, segundo mais uma vez explicou o ministro Alexandre de Moraes, se referiam a crimes de ameaça, não crimes de opinião. O exemplo mais emblemático era o da postagem que fornecia o endereço do delegado que conduzia determinado inquérito, com o nome de sua mulher, de seus filhos, e convocava as pessoas para irem hostilizá-lo e ameaçá-lo. Isso não é liberdade de expressão em lugar algum do mundo. Portanto, e além disso, nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal brasileiro tem pretensão de alcance extraterritorial. Nós só cuidamos do nosso jardim e já dá um bocado de trabalho. Portanto, ninguém está aqui querendo impor decisão brasileira fora do Brasil, simplesmente não corresponde aos fatos. Mas, sobretudo, e essa talvez seja a coisa mais importante, para quem acompanhou o julgamento com olhos de ver, sobretudo, não existe caça às bruxas ou perseguições políticas. Tudo o que foi feito baseou-se em provas, evidências exibidas publicamente que demonstraram para todos os ministros. Houve divergências, como faz parte da vida, mas para todos os ministros. Houve prova documentada da existência de um plano para assassinar o presidente eleito, o vice-presidente e um ministro do Supremo Tribunal Federal. Prova documental e confissão. Tá certo. Era um pensamento digitalizado. Mas existiu e foi impresso diversas vezes. Outra prova. Existência de um decreto de implantação do estado de exceção. O documental estava lá. Estado de exceção em razão da derrota eleitoral. E um discurso pós-golpe. O documento existia, estava lá. Houve ordem para mudar o relatório das Forças Armadas que constatou a inexistência de fraude, prova inconteste. Houve incentivo governamental a acampamentos em portas de quartéis militares pedindo golpe de Estado provado. Houve colaboração premiada detalhando diversas fases do esquema. Todos esses foram fatos comprovados e unanimemente reconhecidos. Houve divergência quanto à extensão da autoria e da participação, mas houve condenação por esses fatos. Portanto, a ideia de que tenha sido uma farsa, de que seja perseguição política ou de caça às bruxas, é uma narrativa que não corresponde aos fatos. E, portanto, acho que é meu papel como presidente do Supremo restabelecer a verdade dos fatos, porque é o máximo que a gente pode fazer na vida, restabelecer a verdade dos fatos. Portanto, nesse contexto, é profundamente injusto punir o Brasil, punir os brasileiros, punir as empresas brasileiras, punir os trabalhadores brasileiros por uma decisão que foi amplamente baseada em provas acompanhadas por toda a imprensa internacional. E também não é justo punir os ministros que, com coragem e independência, cumpriram o seu papel. No Brasil, a ampla maioria da sociedade reconhece que houve uma tentativa de golpe e que foi importante julgar os seus responsáveis. Essa é a verdade dos fatos, contada objetivamente, sem adjetivos. Portanto, esse pronunciamento é um chamamento ao diálogo e à compreensão pelo bem dos nossos países e de uma longa amizade e da justiça, que, em nome da Constituição e das leis, esse tribunal, por juízes independentes e corajosos, conseguiu fazer. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. Compartilhe também com os amigos, porque aqui você fica sempre por dentro dos bastidores da política brasileira.